Olá! Nessa aula falaremos sobre o portal SC Transferências, o módulo de transferências do SIGEF, o instrumento Termo de Fomento e editais de chamamento público. O portal SC Transferências consolida diversas informações sobre as transferências voluntárias realizadas no Estado. Para quem não sabe, transferências voluntárias são aqueles repasses realizados pelo Estado sem que decorra de uma determinação legal ou constitucional. Temos diversas informações sobre transferências voluntárias. Nessa parte aqui, saiba mais para quem quiser se aprofundar no assunto. Aqui no menu inicial, nós temos uma área para orientações em legislação. Então, recomendo fortemente que quem irá celebrar um termo de fomento com o Estado acesse essa legislação que regulamenta, o instrumento. Temos também alguns documentos que se direcionam mais aos concedentes, mas que os proponentes também podem acessar. Temos uma área de manuais e vídeos. Então, os proponentes vão acessar a parte dos vídeos dos proponentes e dos documentos dos proponentes. Então, todas as etapas que nós vamos falar posteriormente do sistema estão detalhadas tela por tela, campo por campo, nesses manuais aqui, conforme a etapa que a pessoa está realizando. Então, vocês podem acessar esses manuais que vocês vão ter informações completas sobre cada etapa a ser realizada no sistema. Temos uma área de glossário que vocês podem consultar, que traz aqui termos que, na verdade, às vezes são muito técnicos para a sociedade, então vocês podem acessar para conhecer. Aqui na página inicial, nós temos a parte dos programas e editais. Então, com certeza, quem já acessou algum edital no Estado já conhece essa área. Nós temos aqui todos os editais de chamamento público disponibilizados pelos órgãos do Estado. Então, no momento, temos um edital disponível apenas. Ao clicar nessa seta verde, vocês vão ter acesso ao edital. Depois eu vou falar para vocês como que esse edital vem parar aqui. Temos também na página inicial a opção do DART. Esse aqui também é uma ferramenta de consulta que vocês conseguem verificar a regularidade perante o Estado, a sua situação perante o Estado. E temos uma área de consultas transferências. Todos os instrumentos celebrados pelo Estado são feitos no sistema e essas informações vêm para essa plataforma aqui, essa ferramenta de consulta que é disponibilizada à sociedade para consulta. Então, se vocês clicarem nesse vídeo que está disponível aqui, vocês vão conhecer um pouquinho mais detalhadamente como fazer uma consulta. E por fim, nós temos o acesso ao sistema, o SIGEF Web, pelo meio do qual vocês vão fazer as etapas de vocês, conforme veremos na sequência, e no final da aula nós acessaremos o sistema para mostrar como que vocês irão utilizar na prática. Agora nós vamos falar um pouco sobre o sistema e sobre as etapas que vocês devem realizar para solicitar o recurso público. O termo de fomento é uma transferência voluntária e a legislação que o prevê é a Lei 13.019 de 2014 e o Decreto 1.196 de 2017. Para uniformizarmos alguns entendimentos, eu vou passar alguns conceitos para que vocês entendam melhor o sistema. Então, quando falarmos em concedente, estamos falando em algum órgão ou entidade da administração pública estadual. Secretaria de Estado da Cultura, Secretaria de Estado da Saúde, Secretaria de Estado da Educação, Quando estivermos falando em proponente, estamos falando de uma organização da sociedade civil, que nada mais é que uma entidade sem fins lucrativos. Bom, os concedentes, eles utilizam o SIGEF, que é um sistema utilizado em Santa Catarina para várias finalidades. Então, o módulo de transferências ele é apenas um dos módulos do SIGEF. Ele também faz execução financeira, execução orçamentária, mas nós aqui
nas transferências voluntárias, utilizamos o módulo de transferências. E vocês, como proponentes, utilizarão o CIGEF Web, que é o CIGEF que está na internet para acesso de qualquer local, né, que vocês desejem acessar. O CIGEF, por exemplo, ele é só acessado na rede do Estado, né, então é na intranet. E o CIGEF Web, que é a plataforma que vocês vão utilizar, vocês podem acessar de qualquer lugar, inclusive do celular. Bom, vamos falar agora então sobre o fluxograma do módulo de transferências. As etapas do proponente de vocês então estarão em cinza e as etapas dos concedentes estarão em azul. Então a primeira etapa, né, a ser realizada para repassar recurso público, aqui no caso, né, o Estado repassando recurso público, é a criação no sistema de um programa transferência. O que é o programa transferência? São informações sobre o repasse desse recurso. Então, o Estado quer repassar por uma entidade sem fins ou para uma prefeitura, conforme a entidade, conforme a natureza jurídica de quem vai receber o recurso público, varia também o instrumento celebrado. Então, por exemplo, prefeituras celebram convênios, organizações da sociedade civil celebram termo de fomento, termo de colaboração, ou em alguns casos da saúde também podem celebrar um convênio. Outras informações que o concedente pode colocar no programa transferência: se vai exigir ou não contrapartida dos proponentes, quais são as regras de seleção da proposta, se for um termo de fomento ou um termo de colaboração, né? Então, nesse programa transferência aqui, são todas as regras para o repasse dos recursos. Depois que o concedente publicar esse programa, ele vai lá para o portal SC Transferências, onde nós conseguimos visualizar na aba Editais de Chamamento Público, que nós vimos anteriormente. Quando esse edital é publicado, está lá então no portal SC Transferências, os proponentes interessados nesse programa, para realizar uma proposta, eles devem fazer primeiramente o seu cadastro no CIGEF. Esse cadastro ele é único. Então, se vocês já tiverem esse cadastro, vocês não vão precisar fazer um novo cadastro. O que tem que sempre observar é se esse cadastro está atualizado, de acordo com as informações que estão lá na Receita Federal. Então, sempre que vocês tiverem alguma alteração, como endereço ou a de representante, vocês têm que atualizar esse cadastro. Quem já tem o cadastro está atualizado, então não vai precisar fazer nada nessa etapa. E quem nunca fez nenhuma proposta, né, não tem o cadastro, vai fazer esse cadastro. Nós vamos ver na sequência como fazer isso no sistema. Depois que esse cadastro é realizado, vocês recebem um login e uma senha. De posse desse login e dessa senha, vocês já podem acessar o sistema e enviar uma proposta para o edital. Isso a gente também vai ver na sequência. Então, essa seria a etapa em que o proponente envia sua proposta com as informações solicitadas no edital. Para o caso de termo de fomento, nós temos essa previsão de o proponente não fazer uma proposta com todos os dados exigidos no sistema. O sistema ele exige todos os dados porque ele foi construído para todos os termos. E no caso do convênio, por exemplo, a prefeitura já tem que fazer a proposta com todas as informações. No termo de fomento, a legislação permite que essa proposta seja reduzida. Então, vocês vão colocar apenas as informações exigidas no edital. Claro, se quiser colocar mais, não é uma coisa impeditiva no sistema. Mas vocês devem se atentar para colocar o que está previsto no edital, sob pena de serem desclassificados. Então, é muito importante sempre ler o edital, porque o sistema ele operacionaliza a transferência do recurso, a seleção das propostas, mas vocês têm que sempre se atentar para o que diz a legislação e o edital. Nesse caso, o edital ele vale como lei, então vocês sempre têm que estar observando o que está solicitando, o que está sendo solicitado no edital. Então, vocês vão colocar aquela proposta com essas informações que estão solicitadas ali.
e vão variar de acordo com cada edital, né? Depois, a comissão de seleção vai analisar essas propostas de acordo também com as regras previstas no edital e vai fazer a sua análise. Serão possíveis duas situações aqui: propostas classificadas e propostas desclassificadas. As desclassificadas, claro, saem, né, da competição, e as classificadas, elas vão passar para o setor de análise técnica. Lá no setor de análise técnica, essa proposta vai ser colocada no sistema na situação em readequação. Por que isso? Para que o proponente readeque a proposta informando aqueles itens faltantes, né, que não foram exigidos no primeiro momento. Como eu comentei com vocês, o edital ele vai exigir num primeiro momento algumas informações. Depois das propostas classificadas, vão ser exigidas mais informações, um detalhamento. Por exemplo, lá na primeira versão da proposta, vocês colocaram que o projeto de vocês vai custar 200 mil, mas vocês não necessitam detalhar aonde vai ser gasto esses 200 mil, quais são os itens de despesa, né, com valor unitário, valor total. Mas depois que a proposta foi classificada, essas informações serão exigidas pelo concedente. Então, essa proposta ela é colocada na situação em readequação e vocês vão acessar essa mesma proposta no sistema para complementar as informações exigidas no edital. Então, vocês fazem uma primeira versão da proposta. Se essa proposta for classificada, vocês complementam essa proposta. E então, reenviam essa proposta via sistema, juntamente com os documentos previstos no edital. Isso, como a gente viu, somente as propostas classificadas. Bom, qual seria daí o trâmite de aprovação após a qualificação da proposta? A análise técnica, né, que eu falei para vocês que é quando as propostas qualificadas são colocadas na situação em readequação para a complementação das informações. Depois passa pela análise jurídica, análise do secretário e, por fim, se tudo estiver ok, né, a documentação enviada também, essa transferência vai ocorrer a geração da transferência. O que acontece aqui? Não é mais uma proposta, e sim um instrumento celebrado, né? Então, significa que tudo deu certo. Depois disso, poderá ocorrer o aporte de contrapartida, se houver previsão no programa transferência ou no edital, né? Então, vocês sempre vão consultar o que diz o edital. Se não houver contrapartida, não há nada a ser feito. E se houver a exigência de uma contrapartida financeira, vocês fariam esse aporte na conta específica do instrumento. Depois, há o repasse do recurso, também nessa conta específica, que a gente vai ver aonde vocês vão informar. Depois, vocês vão fazer o cadastro das despesas e a elaboração da prestação de contas parcial. Então, vão informar todas as despesas realizadas com aquele recurso. O concedente vai fazer um acompanhamento desse objeto. E, por fim, vocês vão fazer uma prestação de contas final. Essa prestação de contas final não quer dizer a última prestação de contas parcial. Quer dizer, é uma prestação de contas relacionada à finalidade. Se vocês conseguiram atingir a finalidade daquele objeto. Depois, vai ocorrer a análise da prestação de contas parcial pelo concedente e a análise também da prestação de contas final. Então, esse é o fluxograma, né, desde a solicitação do recurso, desde a solicitação até a prestação de contas. Bom, eu coloquei aqui um exemplo de um edital, né, que está aberto hoje, só para vocês verem como que a gente tem que observar o que está escrito lá, né? Então, é só um exemplo, tá? Vocês vão ver no caso concreto de vocês. Nesse edital, por exemplo, o que o concedente já solicitou na primeira versão da proposta? O nome do projeto, a apresentação da organização, público-alvo, todas essas informações aqui.
e estabeleceu que a proposta do projeto deverá prever um prazo para execução de 6 a 12 meses. Então aqui, lendo o edital, a gente já consegue ver. Olha, eles querem uma data início e data término de execução entre 6 e 12 meses. Então a gente interpreta o que está no edital para alimentar o sistema. Bom, como eu falei, depois que a proposta foi enviada, ela passa em análise da comissão de seleção, né? E se, nesse caso, a organização quiser alterar algum campo, deverá enviar outra proposta, porque nessa etapa aqui não há uma readequação de propostas, tá? Nesse caso, logo depois que vocês enviaram, ela fica em análise da comissão de seleção, e aí não tem a opção de readequar. O que vocês podem fazer é enviar uma nova proposta, né? E daí possivelmente essa primeira proposta que vocês enviaram vai ser cancelada, né? Só que tem que sempre prestar atenção ao prazo de envio, porque normalmente é um período que é dado, né, pelo concedente, e que se vocês perderem esse prazo, aí não tem como enviar a proposta. Então, se vocês enviarem alguma informação errada, não tem como o concedente colocar em readequação. Essa readequação é só numa etapa posterior para propostas já classificadas. Quais são as situações possíveis dentro do sistema após o envio dessa proposta? Pode estar em análise de comissão de seleção, é a primeira situação que chega a proposta, né? Fica lá na análise da comissão de seleção. Ela pode estar desclassificada, comissão de seleção, significa que a pessoa não vai em frente, né, nesse trâmite de aprovação. Pode estar classificada a comissão de seleção, é a melhor situação possível, né? Se depois da classificação da comissão de seleção ela passa para análise técnico e depois da análise técnica ela vai para em readequação, para que vocês complementem aquelas informações que eu comentei anteriormente. Dessas situações todas aqui, que depois a gente vai ver como olhar no sistema, a única que vocês têm que se preocupar é em readequação, porque nesse caso aqui, a proposta está com vocês. Lembra que eu falei que a gente tem dois ambientes, né? Então, ora, quem está tendo uma ação no sistema é o concedente, ora, quem está tendo uma ação no sistema é o proponente, que nós vimos lá em azul e cinza. Né? Nesse caso aqui, em todas essas situações aqui, quer dizer que a proposta está lá na análise do concedente. Quando a gente entrar na proposta e olhar essa situação aqui, em readequação, isso significa que o sistema está cobrando uma ação da nossa parte. Então, somos nós que temos que realizar uma ação no sistema. Bom, propostas que tenham sido classificadas pela comissão de seleção, como a gente conversou, o setor de análise técnica coloca essa proposta na situação em readequação para que a organização complemente sua proposta elaborando o plano de trabalho. Então, com isso nós concluímos que o plano de trabalho é a proposta inicial acrescida dos itens a serem informados pela OSC após a proposta ser classificada. Comentamos isso anteriormente, né? Tem uma primeira versão da proposta, com uma proposta mais enxuta, com itens previstos no edital, depois passa para a análise técnica da comissão de seleção, as propostas são classificadas ou desclassificadas, as classificadas, a proposta vai ser colocada em readequação e, estando em readequação, cabe ao proponente informar esses outros campos, né, no sistema e enviar os documentos ao concedente. O plano de trabalho é isso, é aquela proposta inicial acrescida desses itens a serem informados posteriormente que estão previstos lá no edital. Depois, então, o proponente reenvia essa proposta readequada via sistema e também aqueles documentos exigidos no edital. Então, se a apresentação do plano de trabalho,
né? Se houver a comprovação do atendimento dos requisitos para a celebração da parceria e também se houver a comprovação de que não incorre nos impedimentos, que são essas vedações legais, o que acontece? O concedente vai partir para a celebração da parceria. Já estamos aqui no portal e nós vamos começar com o cadastro do proponente. Esse cadastro, como eu falei, é feito uma única vez. Eu recomendo que vocês acessem a legislação e aqui no decreto 1196, no artigo 10, vocês vão conseguir ler, né, as regras sobre o cadastro. Tem um capítulo inteiro sobre o cadastro. Ó, na seção 3 do cadastro, artigo 10, vocês podem ler, né, essas informações para ficar ciente de quais são as regras, né? Fora isso, aqui nos manuais e vídeos, nós vamos ter nos documentos proponentes o manual 13, que é de cadastro do proponente, e nós temos um capítulo específico das entidades privadas sem fins, e a gente vai dar uma olhadinha lá. Então, aqui, falando especificamente sobre as entidades sem fins, como eu falei para vocês, todas as telas, né, vão estar detalhadas, campo por campo. Então, cada campo, o que vocês têm que preencher, se esse campo são vocês que preenchem ou é um campo de preenchimento automático pelo sistema. Nós vamos ver na prática, mas olha aqui, a gente passa por todas as abas do cadastro, né, até o final, explicando todas as funcionalidades do sistema. Nós vamos voltar lá, então, para a página inicial, para a gente ver como faríamos um cadastro pela primeira vez. Então, vocês vão acessar o CIGEF Web, e aqui, essa parte inicial é para quem já tem o cadastro, quem já recebeu o login e a senha. Para quem nunca entrou no sistema, nunca fez o cadastro, vocês vão acessar essa área aqui, ó, com cadastro proponente. E então, vão selecionar na natureza jurídica, entidade privada sem fins lucrativos. Conforme a natureza jurídica selecionada aqui, serão as telas a seguir. Então, vocês têm que selecionar obrigatoriamente entidade privada sem fins lucrativos e clicar no botão confirmar. Então, virá essa tela, né, com várias abas. Ó, vocês podem ver, todas essas são abas. E para a gente conseguir clicar no botão confirmar a operação, a gente tem que preencher todos os campos dessas abas. Então, não adianta preencher só a primeira aba e já clicar no campo confirma a operação. A gente tem que preencher todas as informações. Nesse caso aqui, vocês vão preencher a inscrição estadual da entidade, qual é o objeto que está no Estatuto Social. Lembrando que se vocês tiverem esse documento no Word, vocês podem copiar e colar. Colocar aqui a classificação. Se não tiver uma classificação específica, vocês selecionam a sua opção. Se for uma organização social, vai cobrar o número do decreto ou certidão. E se for uma organização da sociedade civil, vai cobrar a inscrição no Conselho Municipal de Assistência Social, tá? Depois vocês vão informar qual que é a área de atuação dessa entidade, isso com base no estatuto, né, de vocês vão ver qual que é a área de atuação que consta no estatuto. Pode selecionar uma ou mais, então, por exemplo, quando vocês clicam e clicam nesse botãozinho, vai uma por uma. Se vocês clicassem nesse botão, iriam todas, mas com certeza não tem nenhuma entidade que atua em todas as áreas, né? Então, é só vocês clicarem em cima da palavra e depois clicarem nessa setinha que ela passa para a outra caixa. Aqui, muito importante informar os dirigentes, são aqueles que têm poder decisório na entidade. Como que vocês informam? Clicam nesse botão mais, vai ser aberta essa tela e vocês vão informar os campos, né? Então, CPF, o nome, data início do mandato. Lembrando que o cadastro da entidade ele tem que estar atualizado na Receita Federal. Porque quando a entidade for validar, o concedente os núcleos, né, forem validar esse cadastro, as informações vão vir sobrescritas lá do cadastro da Receita Federal. Então, tudo que vocês forem preencher aqui tem que estar
condizente com o que está cadastrado na Receita Federal. Se a Receita Federal está desatualizada, ou seja, hoje vocês têm informações que já estão mais atualizadas do que está lá na Receita, vocês devem, primeiramente, se dirigir à Receita Federal para atualizar aquele cadastro e depois fazer o cadastro aqui no sistema. A localização, isso também é um fato bem importante, porque se vocês apresentarem um documento de localização com um novo endereço da entidade lá na Receita tal antigo, já não vai ser validado esse cadastro. Então, por isso a importância, né, dos documentos que vocês apresentarem estarem iguais ao que está lá na Receita Federal. Então, vocês vão preencher, né, toda a localização, o contato, uma pessoa de contato lá no proponente e também os usuários. Então, qual que é a diferença dos usuários aqui? Essas aqui, ao clicar no botão mais, a gente vai abrir essa tela, são as pessoas que vão poder acessar o sistema. Então, por exemplo, você cadastrou o dirigente, o presidente da entidade, mas se ele não for acessar o sistema, vocês não vão colocar ele aqui, porque aqui vocês vão ter direito a colocar como entidade sem fins 3 pessoas. Então, vamos selecionar pessoas que efetivamente vão utilizar o sistema. E, enfim, vocês vão selecionar quais são os perfis, o que cada uma dessas 3 pessoas vai poder fazer. Uma delas, pelo menos, tem que ter esses 3 poderes, de alteração, de cadastrar e de visualizar. As 3 podem ter os 3, né? Mas pode ser que vocês queiram que uma pessoa apenas visualize, por exemplo, né? Então, isso daí vai ficar a critério da entidade. Mas como são 3 pessoas, é interessante que vocês analisem quem que vai poder fazer, né, essas ações dentro da entidade. Então, depois de preencher todos esses campos aqui, né, vocês vão clicar no botão Confirma a operação após informar esse conteúdo imagem. Essa aqui é uma questão de segurança, como a gente está no ambiente da internet, né? Como a gente conversou, são 2 ambientes onde você está na internet. Por uma questão de segurança, tem que preencher esse conteúdo imagem e depois de preencher todas as abas, vocês vão clicar no botão confirmar a operação. E agora eu vou mostrar para vocês como que vocês consultam a situação desse cadastro. Então, nós já vimos como que vocês fazem o cadastro. Agora nós vamos ver como que nós consultamos a situação desse cadastro. Após enviar o cadastro, vocês vão receber um e-mail com o login e a senha. Por isso, é muito importante que no momento de vocês inserirem os usuários, aqueles 3 usuários ali no cadastro, vocês prestem muita atenção no e-mail informado, porque é para esse e-mail que serão enviados, né, os logins e as senhas de acesso. Então, o acesso agora ao sistema, né, a gente também vai fazer por meio do CGF Web. Eu já estou com ele aberto aqui. Eu coloquei um H de homologação, que eu não entro no ambiente de produção, que é o que vocês utilizam, né? A gente tem um ambiente de testes, então é nesse ambiente aqui que eu vou simular, né, todas essas etapas com vocês. Então, eu vou colocar aqui as informações do meu usuário. Eu me coloquei num proponente, né, só a título de testes, né? Então, se alguém for dessa entidade, eu estou aqui só no ambiente de homologação. Informamos o conteúdo imagem e aqui vai ser aberta já a área do proponente. Claro que no primeiro acesso nós não teremos nenhum tipo de informação aqui preenchida, né? No caso, essa entidade, ela já recebeu recursos do Estado, então a gente chama essa parte aqui de dashboard, que nada mais é que um painel, né, que ajuda a entidade a acompanhar quais são as situações das suas prestações de contas, das suas transferências, das suas propostas, né? Então, por aqui vocês vão poder ver várias situações, como as situações das propostas. Se houver alguma proposta em readequação, vai ser informado nesse campo. Os dias de atraso de questionários que vocês tenham que responder, prazos de prestações de contas parciais. Então, assim, é sempre interessante quando vocês entram no sistema, dar uma olhada nesse painel para ver como que está a situação da entidade.
Daí aqui, quando a gente clicar no menu, nós vamos selecionar. Dá para ver que nós temos todos os tópicos, né? As etapas separadas em blocos com as suas funcionalidades. Então, nós temos a parte do proponente, do programa, da proposta, da transferência, alteração, prestação de contas parcial, final e aqui atrás tem relatórios. Né? Então, tá tudo separado já por assunto para facilitar. Como nós estamos falando agora de cadastro, né? Então vamos aqui no consultar, alterar cadastro proponente. Essa minha entidade, né, ela já foi cadastrada e como que a gente sabe qual que é a situação do cadastro? A gente vai na aba validação e aqui eu posso ver que a situação é aprovado. Né? Então, o cadastro ele pode estar em análise, pode estar reprovado ou aprovado. Aqui na aba validação, a gente consegue ver que ele está aprovado e na aba histórico e na situação, a gente consegue ver a movimentação desse cadastro, né, no fluxo de aprovação. Por exemplo, no dia 21/7/2020, ele estava em análise e em 13/10 ele foi aprovado. Tá? Então, aparece, inclusive, né, quem fez a aprovação. E aqui vocês conseguem ver todas as informações que vocês mesmos prestaram no momento da elaboração do cadastro. Tá? Essa aba aqui, ela não está no ambiente de vocês ainda. Hoje, vocês enviam esses documentos aos núcleos. Tá? Cadastro de proponente, ele é de responsabilidade dos núcleos. Eles que analisam e recebem a documentação. No futuro, vocês vão enviar via sistema, mas hoje vocês vão enviar aos núcleos, né? Caso surja alguma dúvida, eu quero até mostrar aqui que na parte manuais e vídeos, nós temos aqui em documentos, contatos, núcleos de gestão de convênios. Então, vou até abrir esse documento. E aqui dentro, a gente vai conseguir identificar o contato do núcleo da nossa região, caso vocês tenham alguma dúvida. Tá? Então, isso aqui foram eles que nos mandaram, né? Nós sempre atualizamos essa tabela dentro do portal, mas então a gente vai ver se o núcleo de Araranguá responde por quais municípios. Né? Então, vocês vão ver qual que é o município de abrangência de vocês, para ver com qual núcleo vocês devem entrar em contato em caso de dúvidas sobre o cadastro. Eles também respondem outras dúvidas, né? Mas especificamente o cadastro, são eles que recebem a documentação e avaliam o cadastro. Então, voltando aqui para o sistema, essas são as informações do cadastro, né? E como eu falei, na aba validação, conseguimos ver a situação do cadastro. Se tiver alguma informação aqui no campo observação, vocês vão verificar o que o núcleo está pedindo, né? É um meio de conversar também, né? O sistema, o proponente e o concedente e o núcleo conversam por meio do sistema, por meio desses campos descritivos. Então, eles vão informar se faltou algum documento, alguma situação. E aqui, nós vamos ver também que já tem um processo, né, no SGPE. Quando eles validam esse cadastro, é aberto um processo no sistema de gestão de processos eletrônicos do Estado. Caso vocês queiram consultar, né, aqui vai estar o número onde foi colocada toda a documentação de vocês. Como eu falei, o cadastro ele é único, né, então ele vai ter um processo único no SGPE e vocês vão sempre alimentando, né, esse processo e esse cadastro com a atualização dos documentos. Agora, depois que vocês têm esse login, essa senha, mesmo que o cadastro não esteja aprovado, esteja apenas em análise, vocês já conseguem fazer uma proposta. E é sobre isso que nós vamos falar na sequência. Antes de a gente falar sobre a proposta, eu decidi mostrar aqui para vocês, né, que no artigo 22, inciso 9, do decreto 1196, que também está no portal, tem a documentação exigida, né, que vocês devem enviar aos núcleos. Tá? Então, também está previsto aqui na legislação. E para fazermos a proposta, aqui no portal, na área manuais e vídeos,
nós temos um manual específico, né, sobre cadastro proposta, onde vocês vão conseguir saber detalhadamente o que se exige em cada campo. Nós vamos falar aqui, né, agora no sistema, mas o detalhamento completo vocês encontram aqui no manual 15, cadastro proposta. Então, aqui eu já estou logada, né? Caso a pessoa não esteja, ela vai fazer novamente o acesso dela. Se a pessoa não sabe qual é o programa ou esqueceu qual o programa, a transferência, ela vai ter que pesquisar, porque a proposta ela é feita para um programa transferência, né? E esse programa ele pode ser executado por meio de um edital de chamamento público, né? O edital de chamamento público ele detalha ainda mais, né, aquelas regras do programa transferência e vai principalmente estabelecer qual que é o critério de seleção das entidades candidatas, né, a receber o recurso público. Então, a gente sempre lê o edital, lê o programa transferência e a legislação. Mas, no caso, digamos que vocês esqueceram qual era o programa transferência. E isso é fundamental para a gente fazer a proposta. Então, vocês podem pesquisar por aqui, no Consultar Programa. O Consultar Programa, a pessoa pode estar logada no sistema, né, usando o login e a senha, ou não, né, porque isso é uma consulta pública, qualquer pessoa pode ter acesso. O edital, especificamente, a gente já viu que vocês encontram lá no portal, né, no SC Transferências, na área de editais. E o programa, vocês vão ter que saber para fazer a proposta. Então, a gente pode clicar aqui, eu vou clicar, no caso, nessa situação, na disponibilidade, né, disponível para propostas e termo de fomento. Vocês podem usar outro filtro que vocês desejem, né. Aqui, nesse ambiente de homologação, a gente cadastrou esse programa especificamente para fazer o exemplo, né, mas não se atenham a parte escrita, principalmente, né? Porque a gente está nesse ambiente de homologação, não necessariamente tem a ver com o que vocês vão fazer. Na verdade, não tem, né? Vocês vão ter um programa específico do concedente e esse aqui é um programa que a gente está usando de teste. Então, aqui eu vou conseguir ver, né, que esse meu programa, ele está publicado, né? Então, a mesma coisa de vocês. O concedente, ele cadastra um programa de transferência, tem um período em que fica aguardando a publicação e depois ele é publicado. Quando ele é publicado, ele está disponível, né, para que as pessoas façam as suas propostas. Mas aqui na frente a gente já conseguiu ver o número dele, né? É o 2021-009853. Então, agora a gente já consegue e pode pegar por aqui o número também, ó. 2021 não precisa nem entrar no programa, né? Mas a gente pega o número do programa e vamos fazer agora a nossa proposta. Então, vamos acessar a funcionalidade cadastrar, alterar proposta na etapa proposta. Então, ao clicarmos aqui, nós vamos ver uma diferença entre os campos, né? Alguns campos estão em cinza e outros estão em branco. Os em branco, eles são de preenchimento do usuário, com exceção da proposta transferência, porque nesse caso aqui é o sistema que vai dar o número de uma proposta. Os cinzas, eles não vão poder ser preenchidos por vocês, com exceção do programa transferência, que a gente vai colocar o número, e ele vai preencher automaticamente os outros campos. Quando eu colocar aqui, né, então eu vou selecionar, e então vocês viram que esses outros campos foram automaticamente preenchidos. O nome do programa, unidade gestora, gestão, um instrumento e o valor limite repasse proposta, tá? Esse campo aqui, como eu falei, vai ser preenchido automaticamente pelo sistema quando vocês incluírem a proposta. Aqui vocês vão informar a agência do Banco do Brasil, que vocês vão abrir a conta específica, né, do instrumento. Vou colocar uma que eu já tenho aqui. A data início de execução e data término de execução, vocês vão primeiro ver o que o edital está prevendo, né? Pode ser que o edital diga, como, por exemplo, que o período de execução tem que ser de 6 a 12 meses. Então, a data que vocês vão colocar aqui tem que levar em consideração esse período, porque já é uma indicação ali do próprio edital, né?
Quando os campos estão com asterisco, eles são de preenchimento obrigatório. E quando não há asterisco, daí vocês não precisam preencher. Então, por exemplo, esse data início evento, data término evento é para outro tipo de instrumento que não necessariamente o termo de fomento, né? Em algumas situações, o recurso vai ser para custear um evento, daí eles preenchem esse campo. Se não é o seu caso, você simplesmente não preenche. E aqui agora nós vamos ter vários campos. O importante é dizer que o edital ele vai prever alguns campos que não vamos ter nomeados aqui. Esse sistema ele não é usado só para termo de fomento, né? Então ele tem alguns campos como obrigatórios e são campos gerais, né? Para todos preencherem. E cada edital vai ter alguns campos que vai exigir diferente, né? Então, por exemplo, ali tem campos que pedem eixos de atuação da entidade, né? Tem editais que pedem outro tipo de informação. Então, nós não temos como ter esses campos descritivos específicos para cada campo exigido pelo edital. Então, o que a gente faz nessas situações? Se o edital pediu título, eu tenho o campo título aqui, é aqui que eu vou colocar. O edital pediu objeto finalidade, eu vou colocar. Agora, o edital pediu currículo, por exemplo, né? Estou chutando. Aqui não vai ter currículo, então eu vou colocar aqui no campo observações. Esse campo aqui permite muitas informações, né? Vocês vão conseguir colocar vários caracteres aqui. Então, tudo que não tiver descrito aqui, vocês vão jogar lá para o campo observações. Né? Possivelmente vocês já fizeram essa proposta, né, no Word, e quando vocês forem passar ela aqui para o sistema, vocês vão fazer essa diferenciação. O que tiver campo específico, vocês colocam no campo específico, e o que não tiver, vocês vão colocar no campo observações. E também uma coisa que vocês vão prestar atenção é que o edital ele vai dizer quais campos que vocês devem colocar nessa proposta inicialmente. Nós já vimos, né, lá na nossa apresentação que alguns campos são exigidos de início e depois as propostas classificadas elas são colocadas na situação em readequação e daí vocês complementam a proposta, né? Por exemplo, capacidade técnica pode não ser, e normalmente não é, um campo exigido no primeiro momento, né? Então seria para o segundo momento. Mas é isso vocês vão analisar caso a caso, porque cada edital vai ser diferente. Então é bem simples, acesse o edital, ver o que pede, né? O que eles estão pedindo para que vocês enviem, e é isso que vocês vão enviar. Mas quando vocês fazem a proposta, já é interessante fazer aquela proposta completa para que vocês consigam depois ver se tem capacidade de executar, né, aquele projeto. Então já é interessante, mesmo que o edital não peça e vocês não tenham que colocar no sistema, que vocês tenham a mínima condição de detalhar esse projeto para que depois isso não venha implicar, né, numa dificuldade de execução lá na frente. Esse campo interveniente, ele não necessita ser preenchido, né? São para casos, assim, onde vai ser colocado uma outra parte, um outro partícipe, né? Seja no convênio ou num outro termo, para auxiliar de alguma forma. Nesse caso, vocês não vão ter. Recursos. Aqui vocês vão preencher, por exemplo, qual é o valor da proposta de vocês. Né? E vão informar se tem contrapartida. Se não tiver contrapartida, vocês colocam 0. E depois clicam na calculadora. Ao clicar na calculadora, automaticamente o valor repasse vai ser preenchido com o valor total, porque o valor contrapartida era 0. Se houvesse um percentual de contrapartida, o sistema faria esse cálculo. E depois a contrapartida é 0, mas vocês têm que colocar aqui o 0 e clicar na contrapartida para que esses campos sejam preenchidos. Aqui o demais recursos é para quando alguma outra pessoa vai auxiliar na elaboração, na execução desse projeto. Então, por exemplo, um parceiro vai ceder vai doar algum insumo, alguma coisa assim. Isso não entra depois na prestação de contas, né? É só informativo.
Então, aí vocês podem preencher ou não, de acordo com a execução do projeto, né? Aqui nas metas, vai ser necessário colocar as metas. Então, clicando no botão adicionar, vai ser aberta... aqui ele cobra que eu coloco uma data de execução para saber o período das metas, né? Então, já coloquei aqui. Ao clicar no botão mais, vai ser aberta essa tela e vocês vão informar a descrição dessa meta, data início, data fim, qual que é a forma de execução e os parâmetros de aferição, e vocês vão clicar no botão mais para detalhar as etapas, né? Então, por exemplo, né, se fosse uma obra, tem a terraplanagem, dentro da terraplanagem, o que seria colocado como etapa, né? A primeira etapa, fundação, segunda etapa, né? Então, dentro do projeto de vocês vão conseguir visualizar, vão conseguir definir, né, quais são as metas e cada meta, quais são as etapas atreladas àquela meta. Então, vocês podem inserir uma por uma, depois a gente vai ver, eu vou mostrar um exemplo pronto, né, para vocês verem como que fica. Depois, vocês vão colocar as despesas de vocês. Nesse caso aqui, muitas vezes a legislação ela já permite, né, e os editais também, que vocês coloquem um valor cheio, né? Então, por exemplo, vou gastar 200 mil e depois vocês, caso sejam classificados, informem quais despesas, né, e valores unitários vão compor esse gasto. Mas assim, mesmo que não seja obrigatório, a legislação não exija de início, né? A gente só sabe quanto custa um projeto se a gente colocar ali na ponta do lápis, né? Item por item. Então, por mais que a gente não vá saber detalhadamente, pode ser um valor aproximado, é interessante que vocês já façam aí uma previsão do que consta até para formar esse valor, né? Quando você vai pedir um valor, você tem que saber quanto custa cada coisa. Então, aqui vocês vão colocar, clicando no botão mais. Então, aqui no material, serviço ou obra, vocês podem colocar genérico, né? Despesas para desenvolvimento do projeto X, né? Na classificação, vocês vão colocar se é uma despesa corrente ou de capital. Despesas correntes são essas despesas de manutenção, né? E de capital são essas que decorrem a aquisição de algum capital. No tipo de despesa, vocês vão dizer se é um bem, serviço, obra ou tributo. Na unidade de medidas, vocês vão colocar se é unidade, se é metro quadrado. Na quantidade e no valor unitário, quando vocês informarem e clicarem no botão calculadora, o campo valor total vai ser automaticamente preenchido. Então, como eu falei, nessa primeira versão da proposta, isso pode ser genérico, né? Então, a forma que vocês vão preencher aqui não vai ser detalhada. E depois, quando essa proposta for classificada e colocada em readequação, vocês vão detalhar. Daí vocês não conseguem apagar despesas que já foram incluídas aqui nas despesas. Então, o que vocês podem fazer? Essa geral vocês podem zerar, né, deixar o valor dela como zero e acrescentar essas outras que vocês vão inserir detalhando as despesas. Seguindo aqui na aba doação, não é o caso de vocês, né? Então não precisa ser preenchido. Lembrando só que eu esqueci de dizer aqui, pera lá, que no caso, né, normalmente não existe contrapartida nesses projetos, mas se existir uma contrapartida em bens e serviços, é aqui que vocês informam, porque depois o sistema ele vai fazer uma validação, verificando se todas as despesas correntes, ou capital, ou financeiro e o bens e serviços estão batendo com o valor previsto na aba recursos. Então, se vocês não informarem 500 mil aqui, que é igual o que eu previ aqui em recursos, por exemplo, o sistema vai dar uma mensagem de erro no final. Então, o valor que tiver na aba recursos tem que estar previsto na aba despesas, seja em meio financeiro, né? Ou seja em bens e serviços, no caso de haver contrapartida em bens e serviços.
Se o edital não previu contrapartida de bens e serviços, vocês não precisam colocar. Então, voltando aqui para a aba cronograma, aqui vocês vão dizer quando vocês querem receber o recurso. Isso é só uma estimativa, tá? Porque depois o concedente ele vai repassar o recurso de acordo com a disponibilidade financeira e orçamentária dele, né? Mas vocês podem sugerir, então, por meio do botão mais, né? Vocês vão colocar as despesas correntes, o ano que vocês estão solicitando e qual mês vocês gostariam de receber. Se vocês tiverem despesa corrente e capital, vocês vão fazer para cada uma delas. Se não, vão fazer só para que vocês previram lá na aba despesas, né? Então, se eu só previ despesas de custeio, que é o 3, né, no estado dessa classificação, vocês vão colocar só despesa corrente aqui, ano 2022, né? E vão colocar qual mês aqui que vocês pretendem receber o recurso. Como eu falei, é só uma estimativa, né? Depois o concedente é que vai estabelecer, por meio do empenho, qual será o mês do cronograma do desembolso. Depois aqui no campo observações, é aquele campo que eu falei para vocês, não havendo um campo específico para uma informação exigida lá no edital, eu coloco no campo observações, tá? E aqui a aba documentos, que como eu falei para vocês, vocês não vão ter aí, né, igual lá no cadastro, é para futuro, para vocês enviarem documentos por aqui, mas ainda não está sendo utilizado. Então, depois de vocês preencherem todas essas informações aqui, de acordo com o previsto no edital, né, se o edital pediu menos campos, vocês preenchem menos campos. Pediu campos que não estão elencados aqui, vocês colocam no campo observações. Depois disso, vocês vão clicar, então, no botão incluir o registro. A gente sempre usa o botão incluir quando é a primeira vez que a gente está fazendo uma ação no sistema, né? Então, eu estou cadastrando essa proposta hoje, então eu incluo. Se essa proposta foi colocada, já foi enviada e foi colocada em readequação, qualquer alteração que eu faça nela, que a gente vai ver na sequência, eu não vou mais incluir, eu vou alterar, porque aquele registro já existe. Então, quando vocês clicarem aqui, no incluir o registro, é que o sistema vai dar um número de proposta, que é o que a gente vai ver numa proposta já existente. Então, aqui eu até já deixei aberta essa proposta, né? Coloquei um número e eu vejo que ela já está toda preenchida, inclusive com o número que eu peguei, né? Porque a pessoa já enviou. Mas ela está na situação em edição. O que a gente tem que observar é que há duas ações que a gente tem que realizar no sistema. A primeira delas é o cadastro, né? Então, a gente faz o cadastro da proposta e depois a gente tem que enviar essa proposta. Por que esse procedimento? Porque pode ser que a pessoa não queira fazer a proposta numa vez só. Pode ser que ela inclua alguns itens e depois ela queira colocar outros. Então, a gente não pode obrigar a pessoa a enviar numa vez só. Lembrando que para ela incluir, ela vai ter que pelo menos colocar os obrigatórios. Mas, por exemplo, o campo observações, que é o campo aberto, a pessoa pode querer ir preenchendo aos poucos, né? Então, ela mantendo aquela proposta ali na situação em edição, vai conseguir alterar essa proposta. Aqui, que é bem importante, que nós conversamos anteriormente lá na apresentação. Quando é edital e a gente envia a proposta, depois a gente não consegue alterar essa proposta, né? Porque é uma competição, né? Vocês estão enviando as propostas, elas vão ser analisadas pela comissão de seleção. E somente as aprovadas, as classificadas, vão ser colocadas em readequação para complementação. Então, não existe assim, eu coloquei os campos aqui, algumas informações, mas agora eu quero mudar. Vou ligar lá para a comissão de seleção que eu quero mudar. Não existe. Se tiver dentro do período de validade, o que vocês conseguem fazer é fazer uma nova proposta. Então, por isso que antes de a gente enviar a proposta, que tem uma funcionalidade específica para isso, que a gente vai fazer na sequência, nós fazemos o quê? Nós consultamos, né? Aqui a gente, como é um ambiente de homologação, nós temos várias, né? Mas nós consultamos as informações da proposta. Então, a gente pode navegar pelas abas e verificar se é aquilo mesmo, né, que a gente quer propor, porque depois de enviado, né, somente
as classificadas é que vão poder readequar. E se vocês informaram alguma coisa que não desejam, né, terão que fazer uma nova proposta, caso também o programa ainda esteja aberto para receber propostas. Se o programa não estiver aberto para receber propostas, daí a proposta foi errada e não tem o que fazer. Tá? Então, vamos, antes de enviar essa proposta para o nosso concedente, olhar, né, passar por todas as abas e ver se está tudo certo. Se estiver tudo certo, a gente clica no enviar proposta. Agora, se eu verifiquei que alguma informação está errada, não é aqui que eu arrumo. Essa funcionalidade é para ela enviar ou uma proposta ou uma alteração de proposta. Então, se eu vi que tem alguma informação errada, o que eu vou fazer? Eu vou lá na funcionalidade cadastrar, alterar proposta, porque ela serve tanto para cadastrar como para alterar a proposta. Vou informar o número aqui, então vou colocar, por exemplo, essa que eu já tinha, 23994. Vou pesquisar e daí vou fazer qualquer alteração. Então, digamos que eu quis colocar mais alguma coisa aqui na aba observações. E aí, como eu falei para vocês, eu já tenho um número de registro, porque eu já criei essa proposta, eu estou alterando ela. Então, eu não clico mais no botão incluir o registro, eu vou clicar em alterar o registro. Tá? Aqui deu outra regra de negócio, porque já passou a data, né, 1/1, então não teria como eu alterar uma proposta com 1/1, né? Então, mas é isso que vocês fariam na prática, tá? Essas mensagens em vermelho, elas não são erros do sistema, elas são erros do usuário. Então, quando a gente faz alguma informação inconsistente no sistema, como foi essa que eu fiz, o sistema avisa por meio de uma mensagem em vermelho. A gente, nesse caso, é o usuário que tem que ver que informação errada que está prestando, né, e corrigir. Quando que nós temos que entrar em contato com o concedente? No caso, né, de erros, vocês entram em contato com o concedente ou com os núcleos. No caso de vir alguma mensagem que estourou um erro na tela, que fala realmente para entrar em contato com o sistema, daí sim. Mas essas mensagens em vermelho são sempre erros do usuário na informação de algum campo. Por exemplo, se eu coloquei como 500 mil de recursos e não coloquei despesas no valor de 500 mil, o sistema não vai deixar eu incluir a minha proposta. Né? Por quê? Porque está faltando dinheiro. Então, informação de despesas, né? Então, ele tem essa crítica que ele vai fazer, né? Tentando garantir essa consistência entre os dados. E aí, vocês têm que ler a mensagem e ver qual é o erro, né? Para corrigir e conseguir cadastrar a proposta. Depois que vocês cadastraram a proposta, quando vocês vierem aqui em consultar a proposta de transferência e clicarem no botão pesquisar, vocês vão poder ver todas as propostas que vocês têm cadastradas, né? Então, algumas vão estar na situação em edição, que significa que ainda não foi enviada. Como eu falei, é necessário cadastrar a proposta e enviar a proposta. O concedente só recebe a proposta se vocês enviarem. Quando ela está na situação em edição, vocês não enviaram a proposta ainda para o concedente. Então, tem essas duas etapas a serem cumpridas. Daí, lembram que na apresentação eu falei que havia, depois do envio, né, poderia ter várias situações. A primeira seria em análise comissão de seleção, por exemplo, essa daqui está em análise comissão de seleção. Poderíamos ter classificado a comissão de seleção, quer dizer que foi selecionada a proposta e vai andar no fluxo de aprovação. Depois da classificada comissão de seleção, ela vai para análise técnica, e a análise técnica é que coloca a proposta na situação em readequação para vocês informarem os demais campos. Então, nesse exemplo aqui, ó, eu tenho uma proposta em readequação. Então, se eu vi que a minha proposta está em readequação, eu sei que agora está comigo, né? Então, vocês têm que prestar bastante atenção nessa situação. Aqui já está em reanálise técnico, ou seja, veio para readequação e o proponente já readequou e enviou novamente, então ela entra em reanálise técnico e depois ela segue aquele fluxo que a gente viu na apresentação. Mas essa parte aqui é a mais importante, que a gente tem que prestar bastante atenção, da readequação.
Então, se eu vejo que a minha proposta está em readequação, o que eu vou fazer? Eu vou entrar nesse registro e vou analisar, vou consultar as análises, né? Clicando nesse botão, a gente consegue ver a análise da comissão de seleção e a análise do técnico. Aqui, como a gente comentou, essa readequação vai ser principalmente para complementar aquelas informações, né, que não são exigidas num primeiro momento no edital. Mas o técnico pode observar alguma informação, né? Então, vocês têm que olhar o que foi colocado pelo técnico para que vocês readequem na proposta. E quando a gente está falando de readequação, daí não é no consultar proposta. A gente tem que ir lá no cadastrar, alterar proposta. Então, eu vou colocar o número da minha proposta aqui e clicar no botão consultar o registro. E aí eu vou ter a minha proposta que eu já tinha enviado, né? Vocês vão fazer as alterações necessárias, de acordo com o edital, de acordo com a análise do técnico, e vão clicar no botão alterar o registro. Depois que vocês fizerem isso, vocês obrigatoriamente terão que enviar novamente essa proposta. E essa funcionalidade serve justamente para isso, enviar a proposta ou enviar a alteração da proposta. Então, vocês devem fazer as alterações e enviar. Quando vocês analisarem, virem que a situação está aqui, ó, em reanálise técnico, ó, significa que vocês já fizeram a readequação e reenviaram novamente. Então, é essa situação que vocês têm que visualizar depois da proposta estar em readequação. Significa que ela está novamente com o concedente. Tem muita coisa para falar de proposta, mas né, a aula ficaria muito extensa. Então, tem várias informações ali no manual que eu aconselho vocês fazerem a primeira vez, né, a proposta lendo o que fala cada campo. Tem diversas informações que podem ser úteis a vocês. Uma coisa que eu esqueci de falar, que é bem importante, vocês conseguem copiar e colar do Word. Então, por exemplo, se vocês provavelmente vão fazer a proposta de vocês no Word, e aí depois vocês, na hora de usar o sistema, vocês copiam e colam, né, essas informações. Lembrando que se vocês ficarem 30 minutos sem fazer nada no sistema, ele vai cair, por uma questão de segurança. Então, se for, né, a hora que for começar a fazer, não deixar 30 minutos parado, porque vai cair, vocês perdem aquele trabalho que vocês já realizaram. E também, junto com a proposta, vocês têm que enviar os documentos, né, lá exigidos pelo edital, mas daí é ao concedente, né? Então, documentos de cadastro vão para os núcleos e documentos da proposta vão para o concedente. Era isso, né, essa aula. Espero ter ajudado vocês a entender um pouco mais sobre essas etapas, né? Consultem os manuais e, em caso de dúvida, consultem o concedente, os núcleos, que se eles não souberem, né, eles vão entrar em contato conosco para esclarecer as suas dúvidas. Muito obrigada pela sua atenção.